Vou começar o vídeo com um rápido resumo do que aconteceu nesses últimos dias. Primeiramente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu a cúpula da OTAN em Washington, prometendo mais apoio de defesa aérea para a Ucrânia. Volodymyr Zelensky aproveitou para agradecer aos líderes mundiais que condenaram o ataque da Rússia a um hospital na capital ucraniana. Além disso, foi informado que a entrada da Ucrânia na OTAN já é um caminho sem volta. E ontem a Rússia se comprometeu a começar a liberar cidadãos indianos que foram enganados com promessas de emprego e foram obrigados a se juntar ao seu exército. E um tribunal de Moscou emitiu um mandado de prisão para Yulia Navalnaya, viúva do político de oposição russo Alexei Navalny, acusando-a de fazer parte de um grupo extremista. Nessa semana também, o exército chinês desembarcou em Belarus e está posicionado na fronteira com a Polônia, o que aumentou as tensões para o início de um conflito de escala mundial. E falando em tensões, no vídeo de hoje vou falar da chegada dos caças F-16 na Ucrânia, onde Putin pode começar a bombardear outros países da OTAN se cumprir sua palavra, para destruir bases em que esses caças estejam estacionados. Vou falar também do caça russo que foi para cima de um avião da frota norueguesa. Você vai saber o que aconteceu nesse incidente de hoje. A Polônia também anunciou a movimentação das suas tropas, já que o exército chinês já está a postos na sua fronteira. Vale lembrar que a OTAN mostrou na cúpula que está se movimentando para impor sua hegemonia, não só na Europa, mas na Ásia também. Por esse motivo, a China está mostrando que está preparada para o conflito e isso pode acelerar a tomada de Taiwan. Lembrando que essas notícias de hoje vieram do Sky News, The Guardian, Al Jazeera, CNN, Sputnik e RT News. Enquanto sigo com o vídeo, me fala se você acredita que o envio das tropas chinesas para a fronteira da Polônia é o sinal claro que os chineses vão começar a deixar de lado a proposta de paz para assumir o seu lado na aliança global. E como você acha que fica a situação da Índia, Hungria e Turquia? A Índia tem suas diferenças com a China, mas a Hungria e a Turquia são membros da OTAN. Como você enxerga o posicionamento deles ao ter de escolher um lado? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. A Polônia deve preparar seus soldados para um conflito em grande escala, segundo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O general está em alerta com a chegada das tropas da China na divisa com seu país. O número de tropas na fronteira oriental, que é justamente onde está o exército chinês, vai aumentar de 6 mil para 8 mil soldados. Ele diz que está preparando a Polônia para um conflito em escala global. Em maio, a Polônia anunciou detalhes do East Shield, um programa de 2,5 bilhões de dólares para fortalecer as defesas ao longo da sua fronteira com Belarus e a Rússia. Ontem, Belarus e China já realizaram exercícios militares beirando a fronteira polonesa, deixando a guarda fronteiriça aflita. A fronteira com Belarus também tem sido um ponto de tensão desde que migrantes começaram a chegar lá em 2021. Belarus abriu agências de viagens no Oriente Médio, oferecendo uma nova rota não oficial para a Europa, uma medida que a União Europeia diz ter sido projetada para criar uma crise migratória e um conflito híbrido. O tamanho das Forças Armadas polonesas era de cerca de 190 mil militares no final do ano passado. A Polônia planeja aumentar esse número com urgência para pelo menos 300 mil, com o intuito de enfrentar as Forças Armadas que ameaçam a sua fronteira. Agora, uma notícia que tem sido um ponto de desgaste na relação entre o Ocidente e a Rússia. Os caças F-16 estarão voando nos céus da Ucrânia em pouco tempo, segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Como esses caças podem carregar ogivas nucleares, Putin disse que se sentia no direito de bombardear as bases militares em que eles estivessem estacionados, independente se essas bases estão em qualquer país da OTAN. Os aviões estão a caminho da Ucrânia, vindos da Dinamarca e dos Países Baixos, conforme disse Blinken na cúpula da OTAN em Washington.
Um pacote de apoio extremamente robusto para a Ucrânia será revelado nos próximos dias, segundo o secretário de Estado americano. Volodymyr Zelensky afirmou que espera que decisões sobre mais entregas de jatos F-16 sejam tomadas ainda hoje. A Noruega, por exemplo, já anunciou na cúpula que doará 6 caças desses. E falando em Noruega, a Rússia enviou um caça para escoltar um avião da patrulha norueguês para longe do espaço aéreo russo, segundo o Ministério da Defesa do país. Incidentes semelhantes já foram relatados anteriormente, quando aviões russos confrontaram aeronaves militares de países da OTAN. A presença de aeronaves militares de ambos os lados, perto das fronteiras, tem sido uma fonte constante de atrito. Além disso, agora com as tropas chinesas e bielorrussas na divisa com a Polônia, faz com que a tensão de um conflito global chegue em um dos maiores estágios da história. A Noruega, membro da OTAN, tem estado particularmente vigilante devido à proximidade geográfica com a Rússia. O aumento das atividades militares na região tem deixado o governo norueguês em alerta máximo. Falando em OTAN, Jens Stoltenberg afirmou que ainda é cedo para dizer quando a Ucrânia se tornará membro da aliança. Na cúpula em Washington, Stoltenberg disse que a Rússia não representa nenhuma ameaça militar contra os aliados da OTAN, já que Putin não está dando conta nem da invasão da Ucrânia. A cúpula resultará em um pacote substancial para os ucranianos, segundo o secretário-geral. Mas a maior parte dos países da aliança apoia a entrada imediata da Ucrânia e diz que sua adesão é praticamente certa, ainda mais pensando na plena integração euroatlântica. A Rússia tem buscado desmoralizar a cúpula da OTAN, mostrando sinais de divisão dentro da aliança e focando nas questões enfrentadas pelo presidente Joe Biden sobre sua aptidão para o cargo. O governo russo descreve Biden como desconectado da realidade e que está desesperado para salvar sua campanha presidencial fracassada. A cobertura russa também enfatizou os obstáculos que a Ucrânia precisa superar para se tornar membro da OTAN. Comentários do presidente polonês de que a adesão não pode acontecer até que o conflito termine foram destacados como um banho de água fria para Zelensky. Apesar da tentativa de desmerecer a cúpula, a fúria do presidente russo e a profunda preocupação do Kremlin é bem evidente. A Rússia sabe que Zelensky sairá dessa cúpula com mais ajuda militar. De acordo com um oficial anônimo da OTAN citado pela Reuters, a Rússia está sofrendo perdas muito altas e falta de munições. Além disso, precisa de mais tropas para uma grande ofensiva, assim que os caças F-16 chegarem na Ucrânia. Se essa informação for verdadeira, as armas que estão chegando na Ucrânia podem criar um enorme problema para a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que Moscou está monitorando de perto os resultados da cúpula e vai responder no campo de batalha. A Casa Branca anunciou que os aliados da OTAN se comprometerão com um financiamento mínimo de 40 bilhões de euros para a Ucrânia no próximo ano. Além disso, um representante civil sênior da OTAN será estacionado em Kiev como parte do caminho para a adesão à aliança, mesmo com Jens Stoltenberg dizendo que isso não vai acontecer agora. Então o anúncio surpresa pode acontecer a qualquer momento. A OTAN também está de olho no conflito do Indo-Pacífico. Os líderes da aliança entendem que a estabilidade da região é essencial para a segurança na Europa e para o globo como um todo. Por isso, representantes do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia também estão participando da cúpula. Enquanto isso, a China desembarcou suas tropas na fronteira com a aliança, mais especificamente na divisa com a Polônia, como eu disse aqui no vídeo. Por esse motivo, o secretário-geral da aliança diz que a OTAN entrou em uma era de competição duradoura com a China. O Indo-Pacífico está sendo dividido por alianças e parcerias, como o Acordo de Submarinos Nucleares AUKUS entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, para conter a expansão militar da China. Tem também o Quad, que é um fórum de segurança entre Índia, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Esse ano, os Estados Unidos realizaram exercícios militares com esses dois últimos países. E o Partido Comunista Chinês se sente cercado por esses blocos, vendo essas alianças como uma incursão em seu quintal. A influência dos Estados Unidos na região não é bem-vinda. As frotas navais de países ocidentais estão navegando pelo Mar da China Oriental e Mar do Sul da China, na costa de Taiwan e pelo Pacífico, áreas que a China reivindica como suas. Sendo assim, o risco de cálculo errado é alto, com forças militares chinesas operando no mar e no céu próximas às forças dos Estados Unidos e da Austrália. A China está alarmada com o fortalecimento dos laços entre a Ásia e a OTAN.
Na segunda-feira, Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acusou a OTAN de ultrapassar seus limites, expandir seu mandato, indo além da sua zona de defesa e fomentando o confronto direto. A retórica da China tem semelhanças com a usada pela Rússia para justificar o conflito na Ucrânia. Oficialmente neutra, a China pede paz, mas seu comércio contínuo com a Rússia permite que Putin sustente o conflito. A grande questão é o que acontecerá em Taiwan. O Japão afirmou que a Ucrânia de hoje pode ser a Ásia Oriental de amanhã. A China insiste que Taiwan se unirá ao continente eventualmente. A reeleição de Donald Trump à Casa Branca poderia resultar em uma cúpula Putin-Trump, onde a Ucrânia seria informada de que deve abrir mão imediatamente dos seus territórios, segundo o analista de segurança e defesa, professor Michael Clark. Por esse motivo, Zelensky está muito preocupado com o impacto das eleições em novembro. Em Washington, o presidente ucraniano disse que todos estão esperando novembro, incluindo Vladimir Putin. Clark diz que a administração Biden quer consolidar a abordagem americana antes das eleições. Uma vitória de Biden em novembro daria um suspiro de alívio para a OTAN, mas uma vitória de Trump poderia mudar a postura do conflito no globo. Se Trump vencer em novembro, não será um colapso imediato, pois ele só se tornaria presidente em janeiro de 2025 e levaria tempo para que suas políticas fossem implementadas. Mas, sem dúvida, a OTAN começaria a antecipar algumas mudanças. Enquanto isso, Putin poderia manter sua economia em pé por vários anos. Além disso, a Rússia tem incentivado pessoas a se alistarem para lutar no conflito, oferecendo salários bem acima da média. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse recentemente que quase 200 mil recrutas assinaram contratos só nesse ano de 2024. Enquanto isso, no conflito, um homem perdeu a vida e 7 pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região russa de Belgorod, segundo o governador da região. O ataque danificou prédios, instalações comerciais e carros. E o Kremlin está trabalhando para criar uma zona de amortecimento em Kharkiv, que é a segunda maior cidade ucraniana, conforme anunciado por Vladimir Putin, para proteger regiões fronteiriças russas de ataques ucranianos. E o primeiro-ministro do Reino Unido afirmou que cabe à Ucrânia decidir como usar os mísseis Storm Shadow fornecidos pelos britânicos, contanto que sigam o direito humanitário internacional. Dmitry Peskov, do Kremlin, respondeu que essa decisão aumentaria a tensão e a Rússia tomaria medidas, como novos bombardeios na capital ucraniana. Em Odessa, na Ucrânia, um ataque de mísseis russos vitimou 2 pessoas e danificou a infraestrutura portuária, além de um navio civil. As forças ucranianas abateram 14 drones durante a ofensiva. Odessa, que é um porto estratégico, continua sendo alvo devido à sua importância econômica e militar. Me fala se você acredita que o envio das tropas chinesas para a fronteira da Polônia é o sinal claro que os chineses vão começar a deixar de lado a proposta de paz para assumir o seu lado na aliança global. E como você acha que fica a situação da Índia, Hungria e Turquia? A Índia tem suas diferenças com a China, mas Hungria e Turquia são membros da OTAN. Como você enxerga o posicionamento deles ao ter de escolher um lado? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!